Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje mais uma oficina. Essa oficina agora é sobre desmatamento e queimadas, um pouquinho de impacto ambiental. Eu dei uma aula esse ano que falava um pouco desse conteúdo, então eu vou usar as mesmas referências, os mesmos slides, ficaram bons, está bem informativo. Tá? Então é um assunto que para esse ano do vestibular está em alta. Não sei se o Enem, até por conta de todo o problema em relação a um dos causadores do aumento do desmatamento ser o próprio governo federal, então não sei se o Enem cobraria esse ponto, talvez não, mas é um assunto que pode cair, caiu no OBB, é um assunto que pode cair na FUVEST, na Unicamp, na Unesp, essas provas de medicina, então é um assunto bem visado, tá bom? Então vou dar um geralzão sobre o impacto ambiental antes, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre o desmatamento e as queimadas. Então essa imagem aqui foi a imagem de uma segunda-feira em outubro do ano passado. Vocês lembram desse dia? Pois é. Esse dia a gente tomou um susto muito grande, porque eu estava saindo de aula, no cursinho de Santo André, inclusive, 1 da tarde. E a hora que eu saí do cedo, ó, você guarda as coisas, né? Eu saí e eu vi escuro assim, eu falei, nossa, o que aconteceu? O que é isso? E era uma frente fria que estava chegando, então já ia ficar escuro mesmo, só que juntou com a fuligem da queimada da Amazônia. Aquelas queimadas no ano passado que foram bem preocupantes, que a gente achou que ia ser o máximo de queimada que nós teríamos, né, que a gente ia aprender com esse dia, que no sentido de, bom, já que queimou a Amazônia a um ponto de chegar a fumaça, fuligem em São Paulo, talvez a gente aprenda que tomar cuidado. Não foi bem assim, né? E pelo contrário, aumentou. A incidência de queimadas no Brasil aumentou ainda mais agora com o Pantanal. Então esse dia foi muito assustador, não se engane, tá? Isso não é só culpa da fuligem. Era uma frente fria que estava chegando do sul, que juntou com essa nuvem de fuligem de fumaça que veio do norte e formou esse escurecimento exagerado que nós tivemos. Esse ano também teve, não em São Paulo foi um pouquinho menor, mas teve na cidade de. Era do interior de São Paulo, Sorocaba? Não. Teve uma cidade que ficou assim no interior de São Paulo esse ano por conta das queimadas do Pantanal. Então, se a gente pensar nos problemas dos impactos ambientais do Brasil, os três primeiros têm a ver com florestas. O assoreamento dos rios, que tem a ver com o desmatamento de áreas florestais próximas ao ribeiro, né, próximas às áreas da mata ciliar, que é pertinho do rio. Então, vou falar um pouquinho também. Claro que isso aumenta a poluição do CO2, então você tem um aumento do CO2 por conta das queimadas, aumenta o CO2 porque você tira a cobertura vegetal, aquele que fixa o CO2 em relação à fotossíntese, então traz uma consequência sobre isso. Outros assuntos que podem cair no vestibular que eu acho interessante você dar uma olhadinha são os lixos agrotóxicos, que é um assunto que todo ano pode aparecer, a barragem, os rompimentos de barragem que tem a ver com as mineradoras, que entra um pouquinho na parte de desmatamento, já que as mineradoras desmatam muito, é um dos principais, uma das principais causas de desmatamento são as mineradoras no Brasil, e você tem as poluições das águas, esse ano, o ano passado, né, nossa, ó, parece que faz muito tempo, tudo que aconteceu esse ano, mas nós tivemos aquele acidente, que até hoje não se sabe de onde veio, do óleo, do petróleo, do derivado de petróleo que apareceu na nossa costa do Nordeste, um pouquinho até no Sudeste, chegou até o litoral norte, no Rio, não se sabe ainda de onde que veio aquele acidente com petróleo, e acidente com petróleo é sempre um assunto que pode voltar, e como foi no final do ano passado, esse ano pode aparecer nos vestibulares de vocês, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de desmatamento. O foco é esse, o desmatamento. E o que acontece? Qual que é as principais... por que o Brasil não aprendeu? Na verdade, o desmatamento ele não é do Brasil somente, ele é do mundo inteiro. Ele já foi muito acelerado. Só que os países perceberam, alguns países com uma mentalidade um pouquinho mais evoluída, perceberam que a floresta ela não é para ser utilizada somente com o intuito de extrativismo. A floresta ela tem um benefício enorme. A economia verde tem crescido muito. Nós, durante um período muito
assim, muito difícil. Nós tivemos um dos grandes representantes mundiais, que seria os Estados Unidos. Nós tivemos a presença de uma pessoa ali que era um negacionista, que tinha como discurso a negação à ciência, a negação ao aquecimento global, tem que desmatar mesmo, vamos extrair, é o lucro pelo lucro, e ainda bem que já tivemos uma mudança, né? E uma das. Vocês sabem de que eu estou falando do Trump. Mas na parte dessa mudança, o Biden já mudou totalmente o discurso. Economia verde talvez seja só um discurso para ganhar voto, pode ser, mas talvez não seja, talvez seja um discurso real. Uma vez que na Europa a economia verde ganha muito espaço. E se o Brasil quer, por acaso, como o ano passado, entrou pela primeira vez no acordo de comercializar com a União Europeia, se o Brasil quer vender para fora, quer vender de verdade, quer incentivar esse mercado exterior, e no momento, para nós, vender para fora é muito vantajoso, porque com dólar alto, vale mais a pena vender o produto para o exterior do que o mercado interno. Então, se a gente faz alguma coisa para vender mais, no sentido de coisas mais verdes, uma economia mais verde, a gente conseguiria mais lucro. Então, olha como uma mentalidade arcaica, você extrair, você não vai poder vender para fora, porque a União Europeia não compra, não sei agora, né, com essa alteração do IBAMA que vocês viram essa semana, que mudaram estão vendendo para fora dizendo que é legal, mas é floresta de área, madeira de área ilegal. Isso é um absurdo, tá? Isso é, assim, é impensável o IBAMA, que é um público. Claro que houve a mudança do representante por conta do governo federal. É um absurdo você burlar a lei para poder vender para fora. Por que ao invés de burlar a lei, você não faz um negócio bem feito? Você não faz um negócio dentro da lei? Então, assim, é muito bizarro. O que está acontecendo no país é muito bizarro em relação ao crime ambiental que nós estamos presenciando. Assim, é um negócio desanimador, desanimador não, é revoltante, a palavra não é desanimador, a gente fica desanimado. Ainda mais eu como biólogo, como ecólogo, sou formado, mestre em ecologia, ver algo assim, um negócio assim, revoltante. E o nosso papel, claro, é cobrar autoridade e, quando puder, mudar esse pensamento, mudar com capacidade do voto mesmo. Nós temos uma parcela de culpa, porque nós elegemos as pessoas que estão lá, nós no geral, não sei se é seu voto, não importa se foi o meu, mas no geral nós elegemos essa pessoa que está lá. Pode não ser a sua escolha, mas nós estamos numa democracia e temos que aceitar. Infelizmente, não tô brincando. Então, temos que aceitar, mas aceitar não quer dizer você ficar cômodo. Aceitar é você brigar, é você fazer, quando possível, algo para mudar isso. E qual que é o grande problema no Brasil? O desmatamento ainda é causa da agropecuária. Nós ainda temos o principal motor do desmatamento no Brasil, a agropecuária. Mas olha que notícia, olha que informação, você fala, não é possível. 90% do desmatamento é desmatamento ilegal, feito por 5% dos agropecuaristas. 90% do desmatamento no Brasil é ilegal. Ah, mas existe desmatamento legal, Pro? Existem áreas que são específicas para isso. E é um desmatamento, se der para falar essa palavra, né, um desmatamento sustentável, que você desmata, mas você planta, você replanta. Você tem troca, tem um trade-off, tem uma troca em relação a isso. No Brasil, 90% do desmatamento é ilegal. E quem é que desmata ilegalmente representa somente 5% do agropecuarista. Então, a gente não pode generalizar e falar que no Brasil o problema são os agropecuaristas, é o agrobusiness. Porque se for bem feito, ele está dentro da lei. A grande maioria está dentro da lei. Talvez o problema seja que as leis são frouxas, que as leis favorecem o desmatamento aumentar. Talvez seja esse o problema. Então, talvez fique mais fácil de você perceber que você precisa regulamentalizar um pouquinho mais, reforçar um pouco mais as leis, ser mais presente na fiscalização, mas a gente não pode ficar na mão de 5% que desmata de maneira ilegal. Não pode. E isso incentiva as pessoas que estão dentro da lei, mesmo que a lei seja frouxa,
Isso incentiva as pessoas que estão dentro da lei a sair, porque ela pensa, pô, se aquele cara está vendendo produto de desmatamento ilegal, está ganhando dinheiro, não está pagando tudo que eu pago, e para ele não tem impacto nenhum, por que que eu vou ficar dentro da lei? Então, é o pensamento de manada, né? É um faz, ele se dá bem, o outro vai fazer também. Então, assim, isso passa, querendo ou não, pelo nosso governo, pelo nosso ministro do meio ambiente, porque ele não é ministro do meio ambiente, o Salles não é do meio ambiente, é muito óbvio isso, ele não, o ministro do ambiente não falaria em lugar nenhum, vamos passar boiado, e assim, é muito preocupante mesmo. Então, no Brasil, o grande causa de desmatamento é os 5% do agropecuaristas que estão fora da lei. Isso não começou agora, tá? Não acho que isso vem desde o segundo mandato do governo Dilma, que vem aumentado. Claro que o desmatamento foi muito maior. Todo ano de transição, olha esse gráfico que legal. Todo ano de transição governamental, você tem uma mudança de comportamento do desmatamento. Então, foi assim na transição do governo Lula para Lula, foi assim na segunda passagem do governo Lula, foi assim na passagem do governo Dilma, foi assim no segundo mandato da Dilma, foi assim no Temer, mesmo não tenha sido uma eleição, teve uma mudança, só que do ano passado para cá, o tamanho do desmatamento é muito maior, a incidência do desmatamento é muito maior. E você volta a períodos que a gente tinha antes do governo Lula, com uma lei ambiental um pouquinho mais rígida. Então, você tem um período do governo Lula que a taxa de desmatamento no Brasil é muito pequena. Ela é alta no Brasil, porque você aí foca no desmatamento do cerrado, e aí começa, então, um incentivo para diminuir o desmatamento no cerrado, que é por volta dessa época aqui, ó. Só que o desmatamento da Amazônia é muito, muito menor. Então, é um período de uma queda brusca de desmatamento. E isso tem aumentado. Então, de 2018 para cá, a incidência tem aumentado. E assim, novamente, o grande problema são os ilegais. Então, teoricamente, seria fácil de você controlar, né? É multar, é prender, impedir a ação desse. É igual o Mourão falou, que ele foi criticado, inclusive, pelo Bolsonaro, que seria uma estratégia interessante, que é você tirar a terra do produtor que é ilegal. Se tirar a terra, ou fazer algo para aquele produtor não conseguir mais vender, não conseguir mais produzir, porque ele está causando impacto ambiental. Ele não pode sair ileso. Ele está causando impacto não só para ele, para todo mundo. Então, assim, ele está lucrando em cima da desgraça dos outros. Isso não pode, não deve ser feito. Então, assim, mas claro que aí já foi criticado, já houve a briga entre os dois e isso não vai acontecer. Mas seria uma estratégia. Que mais que você tem de desmatamento no Brasil que causaria problema? A extração de madeira para fim comercial ainda é um problema, embora você tenha muitas áreas florestais específicas para isso. Madeira ilegal. Há hidrelétricas, que não tem jeito. Veja o impacto que você teve na, na Belo Monte, enorme. Mas a gente precisa de energia. Eu sei, mas talvez as energias que devem ser repensadas, né? A forma da gente produzir energia. E a expansão urbana, sem dúvida. Então, aqui são dados do ano passado, aqui são dados desse ano, tá? E repara que entre junho e julho, a incidência de desmatamento foi muito elevada, tá? Entre 2018 e 2019. Você vê, isso é da Amazônia. Você vê o desmatamento nos outros anos como ele era baixo. Ele tem uma tendência a aumentar em certas áreas do ano, em certos períodos do ano, mas ele não era tão alto assim em outros momentos. Então, aí você vê, se você calcula a área por anos do que teve desmatamento, a incidência foi muito grande realmente no início do governo Bolsonaro. Aqui até os estados, né, as áreas por estados que têm desmatado mais, que têm aumentado essa incidência. Então, você olha e você fala, meu Deus, né, é bem preocupante mesmo. Qual que é a consequência do desmatamento?
A gente já sabe disso, mas é só para reforçar. Alteração de regime de chuva, porque uma vez que as nuvens, embora a gente fale, talvez a geografia falar, não tem um impacto tão grande, ao longo prazo isso traz um impacto. Não tem jeito. Mas eles são interligados. Você tem uma relação de umidade, você tem a corrente, não tem jeito. Você mudar o regime, você muda a regime de chuva. Alteração climática, redução da extinção de espécies de biodiversidade, então você tem um problema seríssimo, tem espécies ali que não são descritas, você altera o solo, você altera o recurso hídrico, no caso do assoreamento. Assim, as consequências para o desmatamento são drásticas, a gente sabe disso, mas, novamente, não é uma preocupação muito grande no momento atual. Quais seriam estratégias para você mitigar, para você diminuir o efeito, talvez reverter esse processo? Então, você pode explorar áreas que já são exploradas de uma maneira mais sustentável. Daqui a pouco eu falo desse etanol de segunda geração, que ele caiu há 2 anos atrás no Enem, é muito interessante. Fala um pouquinho mais. Você pode dar créditos para as pessoas que estão dentro das normas. E aí, essa pessoa que é 5%, que equivale a 90% do desmatamento, ele vai ter que pagar multa, vai ter que pagar mais imposto, quando hoje isso não acontece. Expansão do laboratório da soja no Cerrado, isso é muito interessante, foi um acordo feito durante o governo Lula, em que você tinha a compra da soja só para áreas que não eram de desmatamento, só dentro de áreas legais. Isso é uma estratégia. Ao invés de você comprar, ao invés de você buscar comprar qualquer tipo de soja, compre de pessoas que estão dentro da lei. Isso impede aquele produtor fora da lei de se manter fora da lei. Porque, mais uma vez, a pressão externa de comprar áreas legais, produtos de áreas legais, é muito grande. Esse produtor que está numa área legal, que está fazendo de maneira ilegal, ele não vai conseguir vender, nem para o interno, nem para o externo. Então, isso diminui você traz um impacto para ele financeiro, ele fala, opa, então se o governo está comprando da área protegida, então eu vou para uma área protegida também. Não quero ficar fora, não quero lucrar. Reflorescimento de espécies nativas é um processo complicado de ser feito, porque nem sempre a gente volta ao que era o normal, né? Mas é uma estratégia. E os ecológicos que diminuem a fragmentação. Vamos falar um pouquinho desses dois. A exploração sustentável, como, por exemplo, o etanol de segunda geração e o corredor ecológico. São dois assuntos que já apareceram no Enem antes. Então, primeiro, quando a gente pensa no etanol de segunda geração, é um processo super interessante de ser feito. É simples de você pensar e falar, não, faz sentido. E gera o mesmo etanol. Ele chama de segunda geração, não porque ele é ruim ou ele é pior que o de primeira, não é isso. É que ele é feito a partir do que sobrou da primeira. Então, o que é a primeira geração de etanol? Você usa a cana, você usa o milho para gerar o etanol. Então, a fermentação da glicose nesses produtos, a frutose, gera o etanol. O que sobrou deste produto seria a palha, seria resquício. E, normalmente, isso seria queimado. Olha que você está jogando fora algo que pode ser utilizado. A queima disso gera combustão completa, gera CO2, aumenta os gases do efeito estufa. E você pode usar esse resíduo, essa palha, esse bagaço que sobrou, você vai tratar esse bagaço, essa palha, vai usar um tanque para fazer hidrólise, porque o que tem nesse resto? O que não foi quebrado? Celulose. E aí, com a hidrólise, o que eu faço? Eu quebro a celulose em glicose. Celulose é molécula de glicose. Dependente de qual glicose seja alfa ou beta, é glicose. E aí o fungo, uma vez que encontra a glicose, ele vai fermentar de novo. Então você usa o que sobrou da palha para sofrer uma hidrólise, fermenta, gera glicose, usa a levedura e ela faz um segundo etanol. Mas eu não entendi, qual que é a vantagem pensando numa área de desmatamento. Você tem uma área que é plantação de cana, em volta várias florestas, é uma floresta natural, uma cobertura vegetal natural. Você quer aumentar a sua produção de cana. O que você deveria fazer sem pensar na estratégia para aumentar a produção de cana? Desmata, aumenta a área da sua fazenda, você produz mais cana, mais etanol. Qual que seria a saída? Se você usa uma estratégia como essa, do etanol de segunda geração, você mantém a floresta, você não desmata, porque você está produzindo o dobro do que você produziria com a mesma área.
Então, repara que o impacto ambiental é bem menor. Ninguém está falando para não ter o impacto, não ter a fazenda. É só você evitar o aumento dessa fazenda. Então, é isso. Ninguém falou que você fazer uma estratégia sustentável é você diminuir a produção. É você parar. Então, não, parem as máquinas, vamos fechar, vamos transformar tudo em floresta. Ninguém falou isso. É você usar uma área de uma maneira mais sustentável, uma área que você consiga reutilizar mais vezes, para não aumentar o impacto. Corredor ecológico é uma estratégia interessante. Não é que você vai desmatar para fazer corredor ecológico. Você fala, vou desmatar, então vou fazer um corredor ecológico. Não é isso. O corredor ecológico é uma saída atual para você tentar reverter o impacto causado pelo desmatamento. Porque quando você tem uma floresta e você causa um impacto, um desmatamento sobre ela, então vamos supor que eu tinha uma floresta e eu criei uma rodovia no meio dela, um rodoanel, uma rodovia enorme, uma estrada. Eu fragmentei áreas florestais. Se eu tinha antes espécies que viviam nessa área florestal, uma vez fragmentada, elas não podem mais se comunicar. Porque normalmente é uma área muito grande para ela percorrer, é uma área que passa muito carro, a chance de ela morrer é muito grande. Então, essas áreas agora estão fragmentadas, elas estão isoladas. Você perdeu o fluxo gênico naquela região. Seria o fluxo, troca de genes, reprodução entre os animais que vivem nessas duas áreas. Ok, o que eu posso fazer para reverter esse processo? Eu vou tirar a estrada? Não. Você pode fazer como esta aqui, ó. Isso é uma estrada na Alemanha. Aqui no Brasil, isso tem sido feito na Dutra. É uma novidade, foi feito esse ano. Ainda é terra, porque acabaram de plantar, mas é uma estratégia interessante. Você faz um corredor entre essas áreas fragmentadas, uma área florestal entre as áreas fragmentadas. E aqui é uma passarela, onde vai passar os animais. Os animais que estão aqui conseguem atravessar essa passarela e chegar ali. Então, é uma estratégia interessante. Você diminui o impacto do desmatamento. Olha aqui, ó. Isso é um corredor ecológico. Aqui é uma floresta, aqui deve estar outra, e aqui você tem a fazenda no meio. Você fez um corredor para as espécies conseguirem migrar de uma área para outra. Você pelo menos mantém a ligação entre as áreas fragmentadas, ó. Fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui. Nada substitui a floresta natural. Mas você fazer um corredor ecológico ajuda as espécies a se manterem. Pensando que um dos impactos do desmatamento é a morte e extinção de muitas espécies. Então, é uma estratégia legal, uma estratégia interessante. Tudo bem? Então, por conta do desmatamento, acho que é isso que você precisava saber. Foi uma discussão bem política, né? E não tem jeito de não ser mesmo. É um assunto que envolve sempre a política, envolve sempre os governantes. Então, assim, tem que saber, discutir, né? Tem que aceitar algumas informações, sendo do governo, sendo a favor ou sendo contra, você tem que aceitar algumas informações que são preocupantes para o nosso do ponto de vista econômico, do ponto de vista meio ambiental, né? O meio ambiente. Outra preocupação muito grande esse ano foi a incidência muito alta de queimada. Começou ano passado e esse ano ela piorou. E novamente, você vai ver que queimada, a principal causa é por conta dos ilegais. E a queimada não é algo que você fala, o governo incentiva a queimada. Não é isso. Por incrível que pareça, a queimada é uma estratégia muito interessante para ambientes, para momentos em que nós temos uma escassez hídrica. Então, tem áreas que você, tem momentos que você, em algumas áreas dos nossos biomas, que são épocas de seca, de estiagem. Isso acontece com o Pantanal, isso acontece com o Cerrado, a Caatinga é sempre seca, né? Você tem períodos em que você aumenta essa escassez hídrica, que você entra nessa estiagem. E aí, a hora que as plantas vão morrendo, vai ficando no solo a matéria orgânica, os restos de plantas, o resquício, né, a palha seca que ficou ali, nas plantas que morreram. E essa palha seca, ela tem todos os nutrientes necessários para você conseguir enriquecer o solo. Só que a velocidade da decomposição numa área seca é muito pequena. Então ia demorar muito, muito tempo para os fungos e as bactérias conseguirem decompor essa palha seca ao ponto de enriquecer o solo
para você ter os minerais para um momento em que você teria novamente a época hídrica, a época de chuva. Então, quando você volta, sai da estiagem. Isso seria um ciclo natural. Essas áreas secas, elas sofrem um pouco com isso porque elas têm muito nutriente na área superficial e pouco nutriente no solo. Então, aí você teria que ter uma estratégia para esses nutrientes conseguirem entrar com mais eficácia no solo. E aí, o que se faz para você ter esses nutrientes no solo? Que é uma estratégia antiga, é uma estratégia bem arcaica, mas que ainda funciona. É você fazer uma queimada controlada. Até os brigadistas fazem isso já pensando em épocas de estiagem. Vocês tiveram uma imagem nessa época de queimadas no Pantanal, que foi até uma imagem usada pelo governo federal como uma fake news, porque apareceram os brigadistas colocando fogo, era um vídeo, acho que um vídeo, uma imagem, e aí vieram twitters a gente sabe de que vocês sabem de que eu estou falando. Tá vendo? Quem coloca fogo na Pantanal não é o produtor, é o próprio brigadista. Isso é uma fake news. Porque coloca-se fogo de maneira controlada justamente para evitar um acidente. Porque o que acontece? Essa palha é riquíssima em matéria orgânica, e a matéria orgânica queima muito rápido. Então, essa palha ali parada, ela está só esperando uma fagulha chegar e o incêndio começar de maneira alarmante. Então, o que os brigadistas, as pessoas treinadas fazem? Elas colocam fogo em algumas áreas de maneira controlada e não abandonam, não vai embora, fica em volta para cuidar para essa área não se expandir. Há chance de perder controle, sim, mas em 99% dos casos é bem feito. E você evita que essa palha sirva de motor para uma queimada, uma queimada criminal. Então, assim, a estratégia de fazer as queimadas, ela é permitida, ela é interessante para agricultores. Ela é interessante porque ela é de baixo custo, e uma vez que você queima, essa matéria orgânica, esses minerais, eles viram cinza, e essa cinza entra no solo com maior facilidade. Então, você, teoricamente, enriquece o solo quando você faz uma queimada. É por isso que a queimada é feita. E é por isso que ela tem vantagens. O problema é que é uma estratégia antiga. E o problema é que quando você faz uma queimada, você não faz assim, hoje vou resolver fazer uma queimada. Você avisa o governo, a prefeitura, você avisa o governo estadual, você informa os bombeiros, você informa os brigadistas, para eles já ficarem atentos, se alguma coisa acontecer, eles já estão preparados. Então você passa por toda uma legislação para falar, hoje eu vou, então você marca assim, semana que vem, no dia tal, tal horário, eu vou fazer uma queimada nessa área, que é uma área que eu preciso para plantar algo, porque eu tenho uma produção. E essa queimada, ela é permitida. Ela está dentro da lei, isso não é um problema. Então, você faz a queimada, essa palha vira uma cinza, essa cinza enriquece o solo e te preparou para as novas produções. Você limpou o solo, fertilizou o solo e agora está preparado para as novas plantações. Então, repara que é uma tática interessante. Qual que é o problema no Brasil? Queimada ilegal. Novamente, o problema são aqueles que são ilegais, que não avisam, que estão em áreas que não poderiam plantar primeiro, e estão em áreas que, quando vão fazer a queimada, não avisa ninguém. Faz a queimada e deixa quieto. E aí, como está tudo muito seco, como tem muito vento, como essa fagulha está assim, a matéria orgânica é tão alta, queima tudo muito rápido. O Pantanal ele entrou numa estiagem um pouquinho antes, então isso teve uma alteração no ciclo da chuva no Pantanal. Ele entrou numa estiagem 2 meses antes do normal, então você tinha mais matéria seca, e foram feitos as queimadas ilegais. As queimadas ilegais causaram uma redução, o que eu vou falar é assim, novamente, é revoltante, uma redução de 20% do bioma em 3 meses. Em 3 meses foi 20% do bioma do Pantanal reduzido. O bioma do Pantanal era dos poucos que a gente tinha quase que íntegro. Era um dos poucos. 20% de redução do Pantanal, isso demora até 500 anos para voltar ao que era. E não vai voltar ao que era, porque a gente vai continuar nesse processo. Então, o impacto não é para amanhã. Não é. Você pode falar, mas o ano que vem volta. Não.
Vocês já viram sucessão ecológica. São anos, centenas de anos, para você voltar ao que tinha. Desculpem. Então, olha aqui, ó. Não é um problema se você está dentro da lei. Grande parte dessas queimadas são feitas dentro da lei. Desculpa, grande parte dos pecuaristas estão dentro da lei e fazem a queimada. Os responsáveis pelos principais acidentes são os que estão ilegal, são os que estão na ilegalidade. Você ainda tem as queimadas criminosas, provocadas de forma intencional. Você ainda tem a negligência, que são os acidentes, e a disputa por posse. Então eu falo assim, bom, aquela área eu quero comprar, mas aquele fazendeiro não vai deixar, eu vou lá e queimo. Aí ele vai embora, ele não consegue usar e eu uso. Então você tem ainda essas brigas por propriedade. É um absurdo, mas ainda existe. Então, por que é o que eu falei, né? A tendência é você renovar, é você fazer com que o solo fique pronto para receber a sua plantação. Só que esse solo que recebe a queimada, ele está rico em nutriente, mas o nutriente ele tem uma escassez muito rápida. Então ele vai ficar um solo pobre muito rapidamente. Porque você não tem um ciclo, é algo que você fez de maneira rápida. Então você fez rápido, você consome rápido. A tendência é, de novo, faltar, e você vai ter que novamente fazer uma queimada. Então, existem saídas que são muito interessantes e que, por incrível que pareça, gente, isso está no site da Embrapa. Embrapa é um órgão público que, junto com o Ministério da Agricultura e do Agrobusiness, eles traçam estratégias para você evitar um acidente desse. Só que isso não acontece com o nosso ministro do Meio Ambiente, ele incentiva o contrário. Então, assim, é muito absurdo, é muito absurdo. Até como estratégia dita pela nossa ministra da Agricultura, o boi bombeiro, que é um termo usado totalmente errado, fora de contexto, que é um boi que se alimenta dessa matéria mesmo, então se tivesse boi bombeiro não teriam as queimadas, nada a ver. Se aumentasse as áreas pecuárias, teria... Não tem nada a ver. Mas o boi bombeiro, ele é um boi que se alimenta desse pasto seco e ele diminui as queimadas, a matéria orgânica. Mas ele traz um impacto ambiental também. Não é que eu vou aumentar agora. Então, se eu tivesse boi bombeiro, eu evitaria as queimadas. Não, não é assim. Mas seria uma estratégia para você diminuir as queimadas, não fazer esse processo das queimadas. Bom, estratégias para você evitar o uso dessa tática antiga, que funciona, mas é uma tática antiga, seria, por exemplo, você usar isso aqui, ó. Isso é um trator modificado, que ele faz basicamente o que o fogo faz, só que de uma maneira muito mais eficiente, menos prejudicial para o ambiente. Esse trator, ele tem duas partes, atrás, na frente e atrás, e a da frente vai cortando, enquanto a de trás vai triturando. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai pegando essa palha, ele vai cortando essa palha, vai triturando essa palha, a um ponto de ficar com pequenas partículas, e deixa ali. Então, ao invés de queimar, você está usando a estratégia com um trator para cortar e picotar, para macerar. E aí, esses nutrientes, ao longo do tempo, é um processo um pouco mais lento, claro. Mas aí, com esses nutrientes, eles podem entrar no solo, fica mais fácil das bactérias decomporem, e acabou. Você enriqueceu o solo da mesma forma. Também interessante é você fazer a integração lavoura, pecuária, floresta, as ILPFs. O que são essas ILPFs? Aqui tem 3 imagens disso, ó. Você associa o gado a áreas florestais. Então, ao invés de desmatar, você deixa o gado livre em áreas que tem mata. Áreas que tem eucalipto, por exemplo. Aí você produz eucalipto e você tem agropecuária. Aqui você tem as hortaliças junto com áreas florestais. Não precisa isolar, você não precisa ter uma fazenda numa área só fazenda. Você pode ter os dois juntos. Olha aqui, ó. Plantação de café no meio de outras angiospermas, outras florestas. Então, isso é uma IPLF, uma ILPF. É você intercalar, é você associar, é você fazer tudo junto. Ninguém falou que você precisa ser tão só. Você amplifica, você aumenta a sua capacidade de produção. E você enriquece o solo. Porque, querendo ou não, essas plantas, elas podem
diminuir o impacto, elas podem causar menor necessidade de você tem cobertura vegetal, isso mantém a umidade, isso mantém a temperatura menos elevada, isso diminui as chances das queimadas, você aumenta a produção. Olha que estratégia interessante, a adubação verde. Não sei se vocês lembram disso da aula do ciclo de nitrogênio, mas a adubação verde é uma estratégia muito simples, muito prática. Ao invés de você fazer uma queimada para ter o nutriente no solo, você pode fazer uma rotação de cultura, você pode fazer uma plantação consorciada, que é você intercalar uma planta leguminosa com uma planta não leguminosa. O que a planta leguminosa tem de importante? Lembra que ela tem, obrigatoriamente, que é uma relação obrigatória, mutualística, ela tem as bactérias chamadas do gênero Rhizobium, e essas bactérias fixam nitrogênio. Então, você teria esse nitrogênio no solo por conta da planta presente. Você enriquece o solo com nitrogênio pela planta. Não precisa da queimada. E isso no Brasil, ele é feito, só que a escala ainda é pequena. São os pequenos produtores que fazem a rotação de cultura, que a plantação, porque isso é incentivado pelos pequenos produtores. O governo, o ministra, ela incentiva as pequenas empresas, as pequenos produtores a fazerem isso. Mas o problema não são os pequenos, são os grandes produtores. E a gente tem que mudar o foco. O grande produtor tem que começar de cima para de baixo, depois mexer embaixo. Então, você tem que modificar o sistema em cima, aqueles que são os maiores produtores. É claro que qualquer mudança traz um impacto econômico inicial, mas depois tudo se ajeita, tudo se adapta. E a adaptação, você vai ver que o processo, o custo é menor, a produção vai aumentar em algum momento, e o parte financeiro, o capital vai aumentar. A prática sustentável aumenta. Associado ao desmatamento, você tem um assoreamento. Daí eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso é que vocês viram com a geografia, talvez com arroz e com correia, mas tem a ver com o desmatamento, porque é você desmatar a mata ciliar, que é aquela mata que fica na beira das encostas das margens dos cursos d'água. E aí, o que acontece quando você desmata? Você perde a proteção natural para as enxurradas, para o sedimento que não se acumula. Então, você tem a vegetação lateral, tem o substrato, a vegetação lateral. Quando você desmata, você causa a lixiviação, que é esse escoamento da água trazendo sedimentos, que agora não tem mais o vegetal para fixar, para grudar, né, para segurar. Então, essa terra cai no curso d'água, caiu no curso d'água, ele foi assoreado. Então, aqui a mata ciliar protege esse sedimento. Quando você desmata em volta de um corpo d'água, você desmata a mata ciliar, você aumenta a chance do assoreamento dos rios. E qual que é a consequência de você assorear o rio? Se é um rio que tem capacidade de navegação, você não tem mais, porque você aumentou o nível, né, o tamanho do substrato no rio. A parte de baixo do rio, vocês entenderam? Você aumenta, você perdeu o curso d'água. Você altera o curso d'água se era um rio que é importante para manter uma bacia hidrelétrica, uma bacia para, pensando na bacia do Guarapiranga para o consumo de água da população. Então, você causaria alteração também nesse sentido. Você altera o curso d'água, podendo causar enchentes de áreas próximas. Você perde biodiversidade, você está perdendo o rio ali. Então, assim, até para quem usa, até para quem pesca, para quem utiliza o rio como benefício, o assoreamento é péssimo. Então, qual que seria a prevenção? Seria você evitar esse desmatamento de áreas das matas ciliadas. Se está desmatado, é tentar reflorestar, cuidar dessas áreas e, em último caso, fazer barreiras. Mas, assim, faz sentido, né? É muito mais fácil você evitar o desmatamento. Muito mais fácil você prevenir do que remediar. Muito mais barato, inclusive. Tudo bem? Eu falei um pouquinho de desmatamento, falei um pouquinho das queimadas. As questões de queimada esse ano, elas podem associar com problemas respiratórios. No Pantanal, muitas pessoas que estão, ainda mais no meio da pandemia, né? Preocupação muito grande com o sistema respiratório, têm sofrido porque as foligens, a fumaça, ela impede o movimento dos cílios, da traqueia, do nosso trato respiratório. E isso aumenta a incidência de poluentes nos seus alvéolos.
E esses poluentes, essas micro e macropartículas que chegam nos alvéolos, elas impedem um bom funcionamento do alvéolo, podendo até causar efizema. Efizema é quando você tem a destruição do alvéolo. São tantas substâncias estranhas ao seu corpo, que o seu sistema de defesa, os macrófagos alveolares, dos alvéolos, eles começam a fagocitar, tentar comer tudo aquilo, e eles não aguentam, entra em necrose. Então, há uma lesão do tecido. Pessoas que têm asma diminuem ainda mais o tamanho dos brônquios, a poluição causa uma inflamação na parede dos brônquios, as bronquites aumentam, as rinites, as sinusites. Então, assim, respirar um ar poluído, um ar com fuligem, é muito preocupante. E até problemas cardíacos, para idosos, isso é muito impactante. Porque um idoso que respira fuligem, a chance de ele morrer por conta do coração é muito grande. Porque o coração, quando a fuligem entra no sistema respiratório, a quantidade de oxigênio que ele troca é menor. E aí o coração, percebendo isso, o que ele faz para tentar compensar? Ele bombeia mais. Então a tendência é o coração de um idoso que respirou fuligem tentar bombear mais para o sangue fluir para outras áreas. Só que um coração de idoso já não tem a condição de aumentar a força da contração. Ele vai morrer de infarto, ele vai morrer por problema cardíaco, sendo que ele inalou fumaça. Essa relação. Tem até uma série, This Is Us. Não sei se vocês assistiram, não vou dar spoiler, mas para quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Tem um personagem que morre assim. Então, assim, o impacto no coração de respirar fuligem é muito preocupante também. Então, repara que não é só ambientalmente, né? A parte de saúde também é muito importante para nós, quando você fala nas queimadas. Tá bom, gente? Então é isso que eu tinha que falar para vocês. Até o próximo encontro nas oficinas. Um beijo para vocês, fiquem bem. Até.